Bom dia a todas e a todos. É um prazer contar com sua presença para mais um programa dos Encontros Clássicos da Revista Concerto. Hoje temos o prazer de receber a mezzo-soprano Ana Maria Kiefer e o pianista Achille Pique em conversa com a jornalista Camila Fresca para falar sobre o lançamento do CD Alberto Nepomuceno Canções. Durante a transmissão, os microfones ficarão desligados, mas vocês podem fazer comentários ou perguntas por meio do chat do Zoom ou nos comentários do Facebook. Bom dia, Camila. Passo então a palavra para você. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Bem-vindos ao Encontros Clássicos, que hoje é dedicado a esse recém-lançado CD, né, Alberto Nepomuceno Canções. Na verdade, é um relançamento, né? Esse é um disco pioneiro, lançado originalmente em 1997, mas que foi o primeiro disco dedicado exclusivamente a canções do Nepomuceno. Mas ele foi relançado agora, né, nessa bela edição, como o Nelson já mostrou um pouquinho, com textos, iconografia. Também recebeu nova remixagem, remasterização, e já sei que já está à venda, né, pela loja Clássicos, pelo site, telefone da Revista Concerto. E, bom, a gente tem aqui o privilégio de estar com os dois intérpretes desse disco, a cantora Ana Maria Kiefer, o pianista Achille Pique, ambos também pesquisadores, especialistas nesse repertório. Eu vou mediar, então, essa conversa. Nós vamos começar com uma fala de cada um deles, uma fala de mais ou menos uns 15 minutos, incluindo a audição de algumas canções, e depois a gente abre para conversa, para questões do público. Então, quem tiver alguma questão, por favor, se estiver vendo a gente pelo Zoom, pode deixar a pergunta aqui no bate-papo. Quem estiver assistindo pelo Facebook, pode deixar nos comentários, que aí passam para a gente, e no final a gente faz essas questões. Então, eu começo dando a palavra para Ana Maria Kiefer, que vai fazer um breve panorama sobre o compositor Alberto Nepomuceno, né, com ênfase nas canções. Bom dia, Ana. Seu microfone está desligado. Bom dia, queridos e queridas, amigos, enfim, pessoas interessadas em música. Eu queria, antes de mais nada, agradecer à Revista Concerto e à Clássicos Editorial o convite para participar dessa série Encontros Clássicos, além da Camila Fresca, que nos entrevista hoje por ocasião do lançamento do CD Alberto Nepomuceno Canções, uma homenagem ao compositor nos 100 anos de sua morte. Eu gostaria de começar citando um depoimento do contemporâneo de Alberto Nepomuceno, violinista regente e musicólogo italiano Vincenzo Cernicchiaro, em seu livro Storia della musica del Brasile, dai tempi coloniali sino ai nostri giorni, que foi editado, como vocês veem aí, em Milão, em 1926. Ele diz: um compositor de grande mérito, devidamente entre os mais celebrados, foi Alberto Nepomuceno. Ele nasceu na plácida terra do Ceará, 6 de julho de 1864. Sua obra como compositor, que nos faz reviver as cantigas populares da vida nacional, tem início justamente na sua pátria e nos é revelada sob graciosas formas de lindíssimas canções, algumas das quais, embelezadas por eficazes formas, se elevam nas asas desse gênero de arte. O próprio Nepomuceno, num depoimento à revista Época Teatral, em 1917, ele mostra seu interesse pela música tradicional do Brasil e afirma: possuo como diletante uma coleção de uns 80 cantos populares e danças e procuro sempre aumentá-la. Acho quase todos classificados, e nesse trabalho verifiquei uma modalidade que não é regional, pois que se encontra em cantos recolhidos do Pará, no interior do estado do Rio e também no Ceará. O interesse de Nepomuceno pela música tradicional do Brasil e o fato dele ter se batido
pela composição com texto em português, quando o português era considerado uma língua inadequada para o canto lírico ou de câmara, fez com que tenha sido considerado por muitos como o pai da canção brasileira e mesmo do nacionalismo musical do Brasil. Na verdade, outros compositores utilizaram textos em português, não é? Como o espanhol José Amat, que esteve no Rio de Janeiro entre 1848 e 1865, e musicou textos de Gonçalves Dias. Aí a gente vê uma das peças, que é a Canção do Exílio, do álbum Melodias Brasileiras, de 1851, que foi dedicado à Imperatriz Teresa Cristina. O álbum de Armia, que seria essa segunda coleção, Gemidos sobre o túmulo de uma brasileira, ele foi publicado no Rio de Janeiro, e há uma coleção de canto e piano, de canções de vários compositores da época, enfim, da fundação e da primeira função do conservatório, sobre texto de Albano Cordeiro, que foi um poeta que fez uma homenagem à mulher dele que tinha falecido, de modo que cada uma das canções é um gemido. Tem um terceiro álbum, que é o álbum de Urânia, ou Os Amores do Poeta, álbum de canto nacional. Elas foram compostas, enfim, elas foram editadas em 1863, o compositor é o Rafael Coelho Machado, e os poemas são de Domingos José Gonçalves de Magalhães. E é muito interessante porque, a meu ver, é o primeiro conjunto, é o primeiro ciclo de canções da história da música brasileira, pelo menos que eu conheço nesse período. Nós temos também, enfim, algumas óperas que foram compostas nessa época, como A Noite de São João, né, de Elias Álvares Lobo, que é natural de Itu, como diz aí a partitura, né, e com o texto perdão, o texto é de José de Alencar. A Noite do Castelo, de Carlos Gomes, com o libreto de Antônio Fernandes dos Reis, e Joana de Flandres, também de Carlos Gomes, com o libreto de Salvador de Mendonça, todos, enfim, com texto em português. Agora, seria importante, antes de passar para o Achille, conversar um pouco de como teria sido a formação do Alberto Nepomuceno. Essa formação se deu, a princípio, no Brasil, pelas mãos do seu pai, quando a família se mudou para o Recife. E ele foi aluno do compositor pernambucano Euclides Fonseca, de quem foi aluno de harmonia. Ele participou, como violinista, da estreia, em 1883, da ópera Leonor, de Euclides Fonseca, a partir do libreto em português de José Afonso de Araújo. Ao mudar-se para o Rio de Janeiro, em 85, ele se torna aluno de Miguel Cardoso e aí inicia a composição de uma ópera que não ficou concluída, chamada Porangaba, com texto do cearense o Juvenal Galeno, grande poeta do Ceará. E na estrutura dessa ópera, no manuscrito, aparecem anotações como folclore, atuada dos vaqueiros, ritmo da melancolia sertaneja, melopéia nacional, gaita. Em 1888, Nepomuceno parte para a Europa, em viagem de estudos de 7 anos, na Alemanha, Áustria, França e, informalmente, na Noruega, onde ele encontra o compositor Edvard Grieg. Na Itália, ele escreve as primeiras canções em 1888 e 89, quando ele estudava no Liceo Musicale Santa Cecilia, em Roma. São elas Perché e Rispondi, sobre texto de Aleardo Aleardi, Serenata de um Moro, sobre texto de Heinrich Heine, traduzido para o italiano, e Tanto Gentile e Tanto Onesta Pare, sobre texto de Dante Alighieri, para soprano, violino e piano.
Durante sua estada na Alemanha, entre 90 e 94, ele se dedica principalmente à música instrumental, mas escreve a primeira de suas canções com texto do poeta austríaco Nikolaus Lenau, como fizeram anteriormente Schumann, depois Mendelssohn, Liszt, Wolf, Strauss, entre outros. Durante as férias, ele vai a Viena a se aperfeiçoar com Leschetizky, que era um grande pianista e um grande professor de piano da época. E aí ele assiste às apresentações das obras de Brahms, de quem ele era um grande admirador. Ele conhece aquela que vai ser a sua futura esposa, a pianista Valborg Bank, que tinha sido aluna de Grieg, e daí datam desse ano, que é de 1893, duas das canções com texto em sueco de autor desconhecido. Em 1894, ele vai a Paris para se especializar com o famoso organista e compositor Guilmant, que é um dos fundadores da Escola Cantoro, ao lado de Vincent Dadi e Charles Bordeaux. Em Paris, ele musica textos do poeta simbolista Maurice Metternich e do editor e poeta Henri Piazza. Ao mesmo tempo, ele termina a composição das poesias de Lenau, né? Aí a gente pode ver Fünf Gedichte von Nikolaus Lenau, né? Que ele tinha começado em Berlim e inicia uma série de obras para canto e piano com texto em português. Ora, diz-me a verdade, amo-te muito, com texto do poeta português João de Deus, Mater Dolorosa, texto de Gonçalves Crespo, Tu és o sol e medroso de amor, com texto de Juvenal Galeno, Desterro, texto de Olavo Bilac, Madrigal, texto de Luiz Guimarães Filho. Também compõe a música incidental para a tragédia Electra, de Sófocles, com texto traduzido, enfim, para o francês, e que ele depois verte para o alemão e para o português. Antes de voltar ao Brasil, tem contato com Debussy, de quem assiste, segundo o seu neto, Sérgio Nepomuceno Correia, L'Après-midi d'Enfant, na estreia, né? E também, mais tarde, Debussy vai lhe oferecer uma partitura autografada de Pelléas e Mélisande. E eu falo um pouco disso para mostrar como ele tinha contato com a música internacional do seu tempo e com várias escolas de composição, várias técnicas de composição, independente da sua formação primeira, aonde ficou claro dentro dele, enfim, essa ideia da música brasileira, né? Em 95, ele volta ao Rio de Janeiro e aí ele se apresenta no Instituto Nacional de Música, né, com uma série de canções em português, que vão criar a célebre polêmica com o Oscar Guarabari. A partir de então, todas as canções compostas por Alberto Nepomuceno terão textos em português, as canções, de importantes poetas seus contemporâneos, e também terão em português os textos de suas óperas Artemis, Abu e o Garatuja. Alberto Nepomuceno ele foi, durante 2 vezes, diretor do Instituto Nacional de Música e desenvolveu importante carreira como professor, compositor, regente e produtor cultural. Em 1908, ele convida Catulo da Paixão Cearense, o compositor popular, para se apresentar no Instituto Nacional de Música, que foi um escândalo. Em 1916, ele inicia a tradução do Tratado de Harmonia de Schoenberg, que pretendia utilizar no Instituto. Muitas das canções de Alberto Nepomuceno traduzem não só em seus temas, mas também em sua melodia, em sua rítmica, ecos das cantigas que provavelmente ouviu em sua infância e primeira juventude, como Medroso de Amor, Chácara, Trovas, Dois e, principalmente, a Jangada. Outras delas, inspiradas em textos de importantes poetas da língua portuguesa,
revelam a sua formação internacional, sua imensa cultura e seu interesse pela música do seu tempo. Se as canções dos compositores que antecederam e que escreveram canções com texto em português visavam um público de salão, as de Nepomuceno são dirigidas claramente a um público de concerto. Seu diferencial, inclusive, é que a parte do piano deixa de ser um simples acompanhamento para ter a mesma importância do texto e música, e formando um conjunto onde é possível incluir um espírito nacional dentro de um formato de canção de caráter internacional, a meu ver, e mesmo eclético. Ele deixou um legado muito importante, além da sua obra, mas, principalmente, ele deixou alguns alunos, ou ele influenciou na carreira de alguns compositores do modernismo, Glauco Velázquez, Luciano Galé, Lourenço Fernandes e Heitor Villa-Lobos. Dele, Villa-Lobos teria declarado a um depoimento a Mozart de Araújo, publicado no Atlas Cultural em 72. Sem Nepomuceno, eu não teria escrito as minhas canções. E como a Camila disse, nós tínhamos gravado uma série de canções, Aquele Pique e eu, em 97, e depois algumas outras num outro CD, os dois absolutamente esgotados. Então, nesse momento de grande dificuldade que o país atravessa, e de grande dificuldade mesmo de se conseguir manter, digamos, a chama acesa, como eu falo, da cultura, nós resolvemos reeditar essas canções com um novo tratamento. Nós remixamos, com a ajuda do José Luiz Costa, o Gato, nós remixamos, nós remasterizamos e nós editamos num CD com uma parte, digamos, de iconográfica importante, principalmente uma parte iconográfica com obras de um pintor muito interessante, que retratou os costumes do Ceará em meados do século XIX, enfim, na época do nascimento e da primeira juventude do Nepomuceno, que é José Reis Carvalho, e um outro pintor, que foi Eliseu Visconti, que foi um grande amigo e que foi contemporâneo e que, enfim, tanto na época de Paris, dos dois, como no Rio de Janeiro, onde os dois passaram a maior parte de suas vidas. Só para terminar, eu pessoalmente, eu tenho certeza que Achille também, talvez seja o Nepomuceno a mais importante personalidade da música brasileira do século XIX, da virada do século XIX para o XX. Ele compôs música sinfônica, ópera, música de câmara, uma importante coleção de canções, parte dela registrada nesse CD que nós estamos lançando. Então, eu gostaria, antes de pedir ao Achille que continuasse, enfim, essa conversa, de mostrar uma das canções que fazem parte do CD, que é O Coração Triste, e que tem texto de Machado de Assis, baseado num texto muito antigo chinês.
Bom, obrigada, Ana, pelas palavras, pela apresentação. Agora a gente vai ouvir o Achille Pique, que vai falar para a gente um pouco sobre a canção de câmara brasileira, né, sobre esse gênero, e as características dessa canção na geração do Alberto Nepomuceno, né, os românticos do final do século XIX, e na geração que vem depois dele, os modernistas, como é que essa questão do nacionalismo se insere em cada momento, né, nessa produção de canções, então na geração do Nepomuceno e na geração que vem depois. Lembrando que quem tiver alguma questão pode deixar aqui no bate-papo do Zoom ou nos comentários do Facebook, já tem algumas coisas aqui. Depois da fala do Achille, a gente começa a conversar, então. Por favor, Achille. Seu microfone está desligado, Achille, por favor. Desculpa. Muito obrigado, Camila. Eu quero, como a Ana, também agradecer a revista Concerto, ao Rubens, e também a Ana, a oportunidade de estar aqui para falar desta obra monumental que é o Nepomuceno e da nossa contribuição, que eu acho bastante importante. Eu vou dividir a minha fala rapidamente em duas partes. Primeiro falando sobre a canção, sobre o processo da canção de câmara, onde ela se insere no Brasil, e posteriormente falar um pouco sobre a canção do Nepomuceno e o nacionalismo inserido nele. Então, começando, durante muitos e muitos anos eu venho estudando a canção de câmara brasileira, em especial a brasileira, também a canção de câmara em modo em geral, e venho tratando esse objeto de pesquisa, que agora está inserido, inclusive, no meu projeto de pesquisa, e já com isso tendo lançado artigos e, recentemente, um livro que trata de uma teoria da existência da canção de câmara. Eu redefini, de alguma maneira, já tenho alguns debates feitos sobre isso, o que canção de câmara significa para o meu ponto de vista, para a minha pesquisa, que diretamente está ligado ao fato dela ser uma totalidade da musicação do texto pelo compositor, além do fato desse texto música se unir a um piano, que tem um processo de execução pianística, um processo de escrita que envolve uma escritura, ou seja, o que tem atrás dessa escrita como intenção, dentro de um processo único, que é a transformação desse texto música e desta vocalidade em canção de câmara. Para mim, então, a canção de câmara é voz e piano. E todo o resto é obra vocal com voz, que tem, de alguma maneira, em muitos casos, da história da música, não só da nossa, tem como padrão ou parâmetro o processo de trabalhar o texto música da canção de câmara. Isso não foi diferente no Brasil. Então, assim, venho trabalhando esse processo há muito tempo. O Brasil, antes da canção de câmara efetivamente ser introduzida, como ela é, com esse aspecto que eu estou falando, que tem um viés, obviamente, germânico, ela tinha algumas características específicas, como, por exemplo, desde as modinhas até as canções de teatro, elas funcionavam dentro de um parâmetro, a letra e música, vamos dizer assim, ou texto e música, que tinha um procedimento de realização textual que tinha alguma coisa a ver com apenas o texto música e, entre grandes aspas, um acompanhamento instrumental. Nesse caso, instrumentos, ou violão romântico no Brasil, ou o piano, né? Essa canção de câmara, em grande parte, foi praticada em português no Brasil antes dessa canção de câmara do Nepomuceno, que eu vou situar como sendo, vamos dizer assim, um marco da introdução da canção de câmara com o meu pensamento. Mas essa letra, ou esse processo em cantar em português, tinham objetivos mais claros em relação aos contextos. Por exemplo, o caso das modinhas era obviamente ligado ao público realizado entre aqueles que eram o público das festas em geral, que o Brasil do Segundo Império, principalmente segundo alguns autores, e eu cito especialmente Lilian Schwartz, dizia que o Brasil era da segunda metade do século XIX, depois de 1808 em especial, era o país das várias realezas das festas de rua, não é? Existiam muitas e muitas festas, e a modinha participava disso. Ao mesmo tempo, existiam os teatros,
E os teatros tinham uma função específica, que a gente às vezes esquece, e que vão se modificar no final do século XIX. O teatro era um ponto de encontro, tanto político quanto sociopolítico. Muitas das funções sociopolíticas do Brasil aconteceram dentro dos teatros, e eu lembro a independência. Assim que a independência foi proclamada pelo Dom Pedro I, ele correu para um teatro para não só cantar o hino, mas reunir as pessoas que interessavam para isso. E, entre outras coisas, o teatro também tinha, entre outras não, entre as principais coisas, o teatro tinha uma função também da reunião social em torno de algumas coisas que eram, de um ponto de vista sociopolítico, importantes para certas classes dominantes e o começo da burguesia brasileira. A ópera era fundamental para isso e era só feita no teatro. Então, o teatro tinha uma função muito mais específica para a ópera do que, por exemplo, para os concertos que eram feitos em cassinos, que eram feitos no Salão do Conservatório do Rio de Janeiro, em especial, que eram feitos em outros ambientes, quase nunca eram feitos nos teatros, mesmo reunindo orquestras, né? Então, a canção de câmara, ela participa na música brasileira, gradualmente ela vai tendo uma importância em relação à sociedade e também à composição musical, indo em direção à segunda metade do século XIX. Até entre o meio e o final do século XIX, nós temos um grande compositor de ópera, que talvez tenha sido o maior compositor de ópera de todas as Américas, que é Carlos Gomes. E Carlos Gomes, apesar de ter escrito canções, ele não teve a mesma penetração com as suas canções que terá futuramente Alberto Nepomuceno. O outro aspecto que eu quero falar da canção brasileira é as influências. E as influências foram bastante, do ponto de vista, obviamente, sociomusical e também composicional. Essas influências foram muito extensas de duas origens, e que também foram extensas de várias origens em termos de educação no Brasil. Primeiro, a francesa, muito importante. E depois, a introdução através de importações de músicos fundamentais a partir de 1808 pelo Dom João VI, do Marcos Portugal em relação a determinado tipo de linha, que era a ópera italiana de cunho napolitano, e também esse tipo de ideia melódica de cunho napolitano. Parênteses, é preciso lembrar que muitas e muitas modinhas provieram desse tipo de construção melódica, muitas delas tiradas, inclusive, de algumas óperas com letra em português. Então, a mistura, o elemento misturado da melódica operística italiana napolitana, junto com a ideia de rítmica, mas não exatamente a rítmica como se entende hoje em dia a partir dos modernistas, mas a rítmica prosódica do Brasil, fez chamar a atenção muitos dos viajantes brasileiros, que são a grande fonte dos nossos costumes musicais sociais. A outra grande influência foi a introdução através de Sigismund Neukomm, que fica no Brasil entre 1815 e 1818, especialmente nessa época, e foi professor do Pedro I, foi amigo e colega, segundo dizem algumas fontes também professor do padre José Maurício, mas ele introduz a escola austro-alemã. Ou seja, Neukomm foi um grande aluno do Haydn, fontes esquisitas históricas até dizem que ele era um espião, né? Mas, enfim, era um compositor extremamente bem dotado e muito eclético. Ele fez, por exemplo, ele se interessou muito pela cultura, vamos dizer, entre aspas, popular, nesse momento, e fez uma série de harmonizações ao teclado. Não se pode dizer que tenha sido ao piano, efetivamente, talvez piano forte, talvez cravo, ainda não está definido isso, das modinhas brasileiras. Mas ele escreveu várias peças aqui, e ele introduziu um certo gosto dentro do procedimento composicional estrutural austro-alemão, né? Um pouco diferente da continuidade melódica que existia através da ópera italiana. Então, e essas duas influências cruzadas, via a francesa, que depois, bem mais tarde, vem ser classificada no Brasil, vamos dizer, como sendo um processo de ensino musical no país, vão dar uma espécie de visão, uma espécie de feição para a canção ou mesmo para a música vocal brasileira
até o começo da obra do Nepomuceno. Nepomuceno tem uma virtude fundamental na história da música do ponto de vista da vocalidade e do ponto de vista da canção de câmara em, como a Ana inclusive já ressaltou, fazer com que o piano tenha essa função que eu chamo de pianismo. Ele vai além do que o piano pode realizar, além do acompanhamento que ele realiza. O pianismo significa ele penetrar psicologicamente, penetrar ambientalmente e penetrar de um ponto de vista, inclusive, antagonicamente, trabalhando com o texto da musicação do compositor, aquele que o compositor, quando lê antes de escrever, por isso eu chamo como musicação, tem a intenção de escrever para a voz. Então, ele escolhe, de alguma maneira, o que ele tem, o que ele percebeu, o que ele entendeu daquele texto de maneira musical e trabalha isso dentro de um texto-música, envolvendo o que o piano pode fazer. Essa é uma orientação que acontece a partir do Schubert, muito em especial, né? A partir do começo do 19, 1820, por aí. Esta é a que veio para cá e que o Nepomuceno, tendo vivido no final do século a grande polêmica entre o Wagner, né, e o Brahms, ou seja, entre o moderno e o antigo, dentro da estrutura estética da música do momento, né, ele trouxe para o país, de alguma maneira, essa fusão de ideias. A música que ele podia realizar com os elementos nos quais ele vivia dentro do seu país, com a estrutura e o pensamento do Lied, da canção alemã. Ele funda isso não há dúvida quanto a isso. Mesmo autores fundamentais musicológicos como André Vital e Avelino Romero falam com muita clareza. Esse é um processo que é fundador do Nepomuceno. Então, agora, nesse momento, eu gostaria de ouvir uma canção que eu acho fundamental do Nepomuceno e de passagem dessas coisas, que é Hidrófona, uma canção com um texto de Luiz Guimarães Filho, um dos poetas mais caros dentro de um simbolismo romântico, vamos dizer assim. Percebe-se nessa canção, que foi escrita em 1901, um dos fatores seminais das mudanças que vão ocorrer no começo, principalmente nos primeiros 25 anos do século XX. Né? A primeira de todas, visível ou audível, vamos dizer assim, é a harmonia. O tratamento da harmonia é um tratamento absolutamente sui generis. Né? Embora a peça tenha um centro tonal, você percebe que o compositor ele passeia por vários centros tonais dentro do próprio centro da canção, né? E essa é uma das influências, por exemplo, entre a influência alemã com principalmente a influência do Debussy
e do Nandi, dos quais o Nepomuceno tinha grande conhecimento. Agora, tratarei um pouquinho agora desse assunto espinhoso, que ainda é espinhoso hoje em dia, que é a ideia do nacionalismo. Já se sabe, já está mais ou menos consagrado que uma ideia fundamental no país em relação à expressão artística, e muito especialmente em relação à música, que é um pouco mais efêmera enquanto realização do ponto de vista da visualidade da arte, que o nacionalismo e o nacional têm uma diferença agora cada vez mais capital. O nacionalismo se insere dentro de um processo sociopolítico, mas principalmente político, no qual existem elementos que são fundados de um ponto de vista político para que se tenha a noção do que é nacional ou que seja nacionalista, como, por exemplo, fronteiras de uma nação, língua comum, religião comum, e etc. Né? Etc. Agora, a ideia de nacional, que é uma ideia que vai ser buscada e cada vez mais interpretada dentro do nosso território, e fundada, vamos dizer assim, pelos nacionalistas, por aqueles que eram participantes de uma vanguarda artística que queria evitar as influências estrangeiras, todas que eu já tinha mencionado anteriormente, como fundantes, né, as alemãs, as francesas, as italianas. Essa fundação desses nacionalistas, ou seja, desses vanguardistas da modernidade, tendo como fulcro muito especial aquele evento da semana de 22 de fevereiro de 22, e tendo especialmente na música um grande pensador, que é o Mário de Andrade, vai criar uma espécie de elemento, que é um elemento abstrato, vamos dizer assim, que tenta muito fortemente situar a nossa música de lá para frente e para trás. Então, o modernismo ele classifica, por exemplo, alguns compositores, Mário de Andrade muito em especial, como se fossem pessoas que previram que a música tinha uma capacidade de nacional, então foram precursores. Aqueles que não previram isso e se mantiveram dentro da tradição europeia, esses eram, então, os antiquados. Eram as pessoas que não se dedicavam a buscar o nacional. E no momento em que o modernismo estava vivendo, eram os compositores que, sob a influência deste movimento, muito especialmente do Mário de Andrade, que era a grande figura musical do momento, pensador de música, né? Eram os que estavam buscando aquilo que o modernismo decidiu que era nacional. A diferença entre o nacional e o nacionalismo, portanto, é que a busca do nacional pelos modernistas, e pelo Mário de Andrade em especial, é aquilo que está contido dentro da essência do povo, ou seja, houve uma criação ainda mais importante da ideia de povo brasileiro, né? Com aquelas ideias todas que sobejamente são conhecidas de todos, né? A miscigenação de raças, o processo de integração de línguas e etc., independente do fato dos românticos terem buscado algumas coisas dentro das linhagens nacionais autóctones, como os índios, por exemplo, mesmo assim se buscava esse tipo de coisa. O que está interno ao povo e cuja manifestação era o folclore, e no caso do Mário e dos modernistas, eles chamavam de uma manifestação popular a isso. Então, lá, se você conhecesse como funcionava o funcionamento interno disso, e esse era o grande questionamento dos modernistas, estude o funcionamento interno. Mário dizia, tem uma frase elementar que eu posso, com ela, vamos dizer, chegar a um encerramento, que é o seguinte: se você conhece a estrutura do folclore do seu país, tudo que você escrever a partir do momento que você conhece será brasileiro. A busca dos modernistas era a brasilidade muito mais do que o nacionalismo. O nacionalismo foi imposto de uma maneira bastante mais intensa pela República. A República ela fez uma diferença muito importante na educação das pessoas, primeiro para situar que enfim, de fazer um divisionismo muito importante em relação à monarquia, né, em termos sociopolíticos, em termos educacionais e também em termos de processos nacionais. Mas, por outro lado, a República montou uma série de figuras, uma série de elementos, isso está bastante estudado já na literatura, de que o nacionalismo, a partir desse processo de pensamento, é que tinha vigência na música nacional. Então, aí começam a aparecer elementos autóctones montados, como a rítmica,
como os instrumentos nacionais, o tipo de voz nacional anasalada e uma série de outras características, né, que não temos tempo de falar a respeito disso aqui. Mas, voltando ao Nepomuceno, o Nepomuceno, a partir de 1895, quando volta para o Brasil definitivamente, ele veio várias vezes, fez uma série de concertos e teve algumas influências, mas de 95 adiante ele mora no Brasil, ele volta para o Brasil, é um homem muito influente, tanto na educação quanto na composição, né? Ele não chega a pegar o movimento modernista de um ponto de vista grave e crítico, como aconteceu em 22, porque ele morre em 20, mas ele antecipa algumas ideias, antecipa no sentido de ele sabia que estava caminhando para esse tipo de coisa, e, no entanto, ele mostra, dentro das suas canções em especial, ele é muito mais conhecido desse ponto de vista da literatura que agora está sendo novamente revisada, mais conhecido como um proto-nacionalista, vamos dizer, pelas suas obras instrumentais. Mas a canção ela é seminal na obra do Nepomuceno por esse aspecto. O português foi atribuído a ele, que ele teria dito que não existe pátria, um povo que não canta na sua língua. É mentira, ele nunca falou isso. Isso provavelmente foi inventado pelo crítico José Rodrigues Barbosa num artigo de jornal. Mas, de qualquer maneira, caberia como uma luva para o Nepomuceno no sentido das canções, porque a busca do português brasileiro, e é essa a grande diferença da canção, o PB, vamos dizer assim, que hoje em dia se estuda com tanta intensidade, é que é o diferencial do processo de busca do nacional do Nepomuceno. E a ideia da rítmica do Nepomuceno ela não tem tanta importância quanto ela tem no processo de musicação, ou seja, do texto-música, o temático que está por trás do que está escrito. Assim, eu quero encerrar mostrando uma canção emblemática da obra do Nepomuceno, a última canção de voz de câmara que ele escreveu, um pouquinho antes de morrer, em 1920, que é A Jangada, com texto do grande poeta cearense Juvenal Galeno. Tu queres vento de terra, oh, que
Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Kili, muito obrigada pela fala. A gente ouvindo as canções do disco já dá uma vontade enorme de ouvir o disco todo. E, bom, tem algumas coisas aqui que eu vou ler para vocês que chegaram principalmente pelo Facebook. Então, o Igor Kassab diz que quer deixar os parabéns à Ana e o Achille por esse trabalho de extrema sensibilidade e pesquisa. Essas músicas fazem a nossa alma pulsar diante das batidas aceleradas do coração. E manda um abraço. Marcelo Conte, muito obrigado por esse encontro fantástico. Ana Maria Kiefer é uma das minhas maiores referências na música erudita brasileira. Afonso Rodrigues, obrigado pela generosidade de vocês em compartilhar. Gisela manda um bravo. Elba Braga Ramalho, parabéns, Ana e Achille, trabalho primoroso. Ana Luísa, Jorge Tacla, Sandro Bodilon, e muita gente mandando parabéns, aplausos, Suzete Garcia. Marcelo Conte comenta: a jangada é para mim um claro exemplo do que o Achille diz sobre o piano não ser apenas acompanhamento. A gente consegue sentir o balanço das ondas no movimento do piano, né? Enfim, todos estão aqui dando parabéns e agradecendo. Então, continuando a conversa, né, a partir das falas de vocês, esse disco, a Ana mostrou aí a imagem do disco de 1997, né? Me parece que de lá para cá muita coisa mudou nos estudos sobre esse período, sobre o final do século XIX no Brasil, né? Porque eu acho que a gente demorou muito tempo para conseguir analisar esse momento da música brasileira sem justamente essa lente dos modernistas, né? Ou seja, que só interessava nesse período que fosse uma preparação para aquilo que eles viriam realizar, né?
E isso, de um lado, valorizava um autor como Alberto Nepomuceno, né? Porque por sua produção nacional, as canções, a série brasileira, etc. Mas eu acho que, por outro, também reduzia o nosso conhecimento dele e de outros compositores à produção nacional deles, né? Eu sei, essas canções, a despeito de serem em português, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acham que essas canções colaboram para um alargamento, um aprofundamento do nosso conhecimento sobre o Nepomuceno, que na verdade é um baita compositor, que a contribuição dele vai muito além de ter sido um proto-nacionalista, né? Digamos, como os modernistas durante muito tempo nos fizeram acreditar. Quer falar? Qual de vocês quer falar um pouquinho? Os dois? Como é que... A Ana tá liga o microfone, Ana. Microfone. Liga o microfone. Aperta, Nós não estamos te ouvindo. Tá parecendo que você está com o microfone cortado. Ok. Agora. Pronto. Desculpe, aquilo estava cortando em cima. Tudo bem. Faz favor, aquilo. Eu tenho alguns comentários. Esse é um assunto extensivo, muito do meu gosto, né? Existem alguns pesquisadores importantes, recentes, que começaram a se dedicar com mais profundidade ao estudo da música no século XIX do Brasil, mas também no século XIX no Brasil, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista social, tem sofrido nos últimos, eu diria, nos últimos 30 anos, um aprofundamento muito grande, uma mudança de visão, que eu chamaria de uma mudança de visão ideológico-estética, sobre o que representa os acontecimentos no Brasil do século XIX. E a música se encaixa. Uma das coisas importantes que eu acho que grandes pesquisadores, como Cristina Magaldi, como André Vidal, como Avelino Romero, como Maurício Monteiro, que tratou o 18 e a passagem para o 19 também, apontam que a mudança da colocação, a mudança do, vamos dizer assim, do vocábulo nacional é fundamental dentro da nossa colocação estético-social. Porque nacional começou agora, a partir dessas pesquisas, a denunciar aquilo que era feito no Brasil com as condições que tínhamos naqueles momentos. E isso é produção e, ao mesmo tempo, é também visão dessa produção em relação àquele momento histórico, não é? Então, começou-se a tirar esse peso, que eu sempre repito que é republicano, muito em especial, não só modernista, né? O peso de que nacional tem uma representatividade do povo brasileiro enquanto a representação que esse povo brasileiro tem para fora do Brasil, não para nós, efetivamente. Então, mudou sim, você tem razão, Camila, mudou bastante nesses últimos anos. Os estudos aumentaram e a visão do Nepomuceno, obviamente, se ampliou. O Nepomuceno é um compositor, assim como também se ampliou a visão, eu também trabalhei sobre esse aspecto, do Carlos Gomes. A ideia da temática que o Carlos Gomes investe no Guarani ou investe no Schiavo, essas ideias elas começam a ser, vamos dizer, colocadas no lugar, né? Fazendo um pequeno jogo com o Schwartz, né? As ideias fora do lugar, eles começam a ser colocadas no seu lugar. E eu acho que agora estamos vivendo um momento musicológico bem mais importante de recolocação daquilo que de fato é e não do que deveria ser, segundo as pessoas, os modernistas, como você bem disse, nos fizeram acreditar, né? A Rosana Lancelotti manda parabéns para vocês também e está perguntando qual foi a edição que vocês utilizaram e que seria muito bom ter as partituras das canções disponíveis através do portal Música Brasilis. Rosana, prazer te ouvir, enfim, saber que você está aí. Nós usamos várias edições, algumas edições, primeiras edições publicadas, e nós usamos muitos manuscritos. Então, isso seria uma conversa meio longa, porque, na época, eu tive um contato muito grande com o Sérgio Nepomuceno Alvim Correia, que era neto do Nepomuceno, e que, de certa forma, me ajudou muito em recolher as canções
principalmente as canções com opus, porque a maior parte dessas canções elas foram revistas pelo Nepomuceno para serem publicadas. Daí a ideia do opus. Então, é isso. Agora, estamos à disposição, Rosana, para conversar, para poder ceder, enfim, esse material para... Eu espero que o Aquiles também esteja, né? Com certeza. De acordo, né? Quanto mais pudermos divulgar, melhor a obra do Nepomuceno. Aliás, eu gostaria de deixar aqui também uma lembrança que nós fizemos um trabalho sobre o Nepomuceno, junto com o Cirim e com o Porto Iracema das Artes, em Fortaleza, que deveria ter sido um trabalho presencial, e por causa de toda essa situação, não só política e econômica, como também de saúde, isso foi impossível de ser feito. Então, nós resolvemos, enfim, um grupo de curadores, Gilmar de Carvalho, Elba Braga Ramalho, Inês Martins, Márcio Landi e eu, resolvemos fazer uma série de lives com pessoas importantes que estão à disposição no site do Terceiro Cirim, justamente para que não se passasse, enfim, em branco os 100 anos da morte do Nepomuceno, e aproveitando esse momento para poder fazer o levantamento, de certa forma, de uma parte da obra dele, e também mostrar para o público em geral a importância desse compositor muito, muito, muito representativo desse período e muito representativo para nós brasileiros, né? Não sei o que o Aquiles acha. Acho ótimo. Isso é bom que você tenha falado sobre o centenário. Eu só vou dar uma opinião rapidinho, né? Sim. Há muitos anos atrás, eu escrevi um artigo sobre o Carlos Gomes, que era um objeto de estudo meu há muito tempo. Eu fiz uma revisão e uma publicação da segunda ópera do Carlos Gomes, A Joana de Flandres, e também eu publiquei pela primeira vez todas as canções do Carlos Gomes pela Funarte. Enfim, estava trabalhando sobre ele. E aí, numa revista de divulgação, eu escrevi que os compositores brasileiros, alguns dos mais importantes, viviam aos soluços. Significa, toda vez que eles faziam ou 100 ou 150 anos ou 50 anos, alguém se lembrava deles e fazia uma homenagem. E depois esquecia. Este ano do centenário do Nepomuceno, eu não estou sentindo isso. Eu estou achando... Os estudos sobre o Nepomuceno já vêm sendo feitos já há algum tempo. Este ano está culminando uma ideia de estudo sobre o 19, que tem também o empuxo, o interesse do centenário da morte desse grande compositor. Então, acho que as coisas estão mudando. Tem uma coisa, né, se você me permite, Aquiles, claro, que no século XX, o século anterior foi considerado algo quase brega, enfim, quase de mau gosto, né? O que é um absurdo. Agora, com o passar do tempo, está se revendo essa ideia e está se vendo que existe toda uma, enfim, uma continuidade do 18 para o 19 e mesmo, eu ouso dizer, mesmo, digamos, para a modernidade, não existe propriamente uma ruptura total, existe uma continuidade, uma evolução. Não sei se você está de acordo. Sim, inclusive na minha tese de mestrado sobre o Mário de Andrade, eu escrevi que o modernismo prima especialmente pela continuidade de um ponto de vista musical e a descontinuidade do ponto de vista ideológico. Porque, na verdade, o que aconteceu foi isso, né? Não se mexeu, por exemplo, vanguardisticamente nos sistemas musicais, né? no vanguardismo brasileiro, como aconteceu, por exemplo, na Europa. Mas se mexeu ideologicamente sobre as ideias fundadas em cima disso. Então, você tem toda a razão, é isso mesmo. Ana, você pode repetir o nome do site de Fortaleza, que o pessoal está perguntando aí para... Minutinho. Só diz o nome que aí a gente coloca. Irim, é www.irimpesquisa.com.br. É ligado à Universidade Estadual do Ceará, a UESC. Tá? E também pode ser também através do
do YouTube, do canal YouTube do Porto Iracema das Artes. Quer dizer, são duas formas de... Mas, enfim, foram vários lives duplos, enfim, como nós estamos fazendo aqui, com o mediador, exatamente, e com pessoas, enfim, importantes e que analisaram a obra do Nepomuceno de diversas formas, com diferentes olhares. Acho que vale a pena dar uma olhada. Tem uma coisa que já dá para notar, só dessas 3 canções que vocês mostraram para a gente, que o Alberto Nepomuceno ele escolhia com cuidado os autores, as letras, né? Tem poetas importantes em português, mas também em outras línguas, né? Vocês poderiam falar um pouquinho para a gente dessas letras, dessas parcerias, né? Com uma visão mais geral, que tipo de poeta ele gostava de musicar, que tipo de assunto, como é que era o cuidado dele com o texto? Aquile, vai você, depois vou eu. Também. Eu tenho 2 ideias sobre isso, gerais, inclusive, e aplicadas ao Nepomuceno. Eu, como compositor de canções, vivencio esse problema da busca dos textos para musicar canções, ou seja, vivencio a leitura com a intenção de musicação. E eu vejo ao longo da história, por exemplo, alguns compositores fundamentais, como o próprio Schubert, né, que nem sempre acertavam, vamos dizer, entre grandes aspas, na qualidade do texto, né? Mas, enfim, ainda assim, subsiste um pouco do meu processo teórico que diz que a canção de câmara é uma totalidade e não uma particularidade. Quando o texto é submetido à musicação do compositor, quando essa musicação vira texto-música através da influência do piano e do trabalho do piano, quando essas duas coisas têm uma escritura, ou seja, tem algo por trás que não está simplesmente subjetivo ao que está escrito na escrita, que se possa ler, né? Quando ela é realizada, quando ela é performada, ela traz toda vez que é feita, ela traz toda essa carga. Então, aí o texto deixa de ter essa enorme importância de ser menor ou maior e ele participa de dentro da canção. É claro, os compositores, como o Nepomuceno, que tinham o cuidado, eu não diria o cuidado, mas era o gosto, porque Nepomuceno era um homem muito culto, assim como Leopoldo Miguez. Ambos eram bibliófilos, ambos curtiam muito livros, primeiras edições, grande literatura. Então, eles tinham esse gosto pelo grande texto, né? Alberto Nepomuceno foi amigo do Machado de Assis, tem mais essas ideias também. Ou seja, ele conhecia de perto um caminho que a gente teve no século XIX, no ponto de vista literário, que, embora restrito a algumas pessoas, como se sabe, no entanto, era de altíssimo nível. Então, eu acho que o problema mais se insere no fato de que Nepomuceno era um homem de enorme cultura e muito bom gosto, assim, tinha esse gosto pela literatura, e aí que reside, talvez, a busca da musicação do Nepomuceno, minha opinião. Bom, aqui tem também a coisa dele ter dele ser uma pessoa, justamente por causa da sua cultura, ele era um intelectual que transitava em vários meios, né? Não só o meio musical. Sim. Ele teve enfim, amigos muito próximos na área de artes plásticas, né? Como os irmãos Bernardelli, como Eliseu Visconti, e também no meio literário. Isso mesmo quando ele estava na Europa. Então, quando ele, por exemplo, musica um pequeno ciclo de canções do Metterland, que será depois o autor, digamos, do libreto de Péléas et Mélisande, isso quer dizer alguma coisa. Ele não tinha só apenas a ideia do gosto, mas eu acho que ele transitava entre essas pessoas, né? E isso é mais ou menos, até hoje é assim, né, aqui. Eu acho que existe um pouco de complementaridade as duas coisas que você está falando. Toda certeza. Pronto, Camila. Falando das edições, né? Aí o Marcelo Conte lembra que a EDUSP lançou um livro de partituras, sim, canções a voz e piano, e aí a Rosana diz que ela até tentou entrar em contato com a EDUSP e não teve resposta, mas que a edição feita sob supervisão da Ana Maria Kiefer e o Achille Pic será uma referência. Então, ela já está contando com essa... Uma outra edição. Vamos pensar, né?
Eu lembro também, ao Marcelo Conte, eu lembro também de um livro importante que saiu recentemente, do pianista e pesquisador Dante Pinhatari, sobre as canções do Alberto Nepomuceno. É um livro importante, é importante frequentá-lo, porque ele fala de todas as canções, inclusive das poucas feitas em trabalhos específicos, são as canções em língua estrangeiras, francesas, alemã, sueca, etc. Né? E também eu queria lembrar o livro do Luiz Guilherme Goldberg, né? Sobre o Garatuja entre... Não, como é que é? Oh, meu Deus, o nome. É o Garatuja entre Wotan e o Fauno. Entre Wotan e o Fauno, exatamente. Ou seja, entre Wagner e Debussy. Exatamente. Acho que vale a gente falar um pouquinho também do Nepomuceno, sobre outros aspectos, né? Ele era esse compositor fantástico, né? Seja nas canções, na música sinfônica, de câmara, etc. Agora, ele era um homem muito comprometido com o meio musical, né? No tempo dele. Estou lembrando de duas coisas, como é que ele estimulava os jovens compositores, né? Chegou a ajudar o Villa-Lobos a publicar as primeiras obras, e saiu, né? A segunda vez que ele sai da direção do Instituto é porque ele está brigando ali para instituir, para colocar o Tratado de Harmonia do Schoenberg como um material, né? Como um método de ensino. Se a gente pensar que nem na Semana de Arte Moderna em 22 a gente ainda passou longe dessa segunda escola de Viena, a gente vê como era a cabeça do Nepomuceno, né? Não sei se vocês podiam falar um pouco sobre esse homem tão incrível que ele foi. Desculpa, Camila, eu só quero esclarecer uma dúvida. O Nepomuceno nunca teve, de fato, embora ele tivesse realmente, como você falou, ele era comprometido com a música do seu tempo e com a música sendo feita no seu tempo, no seu país. Ele traduziu 4 páginas do Tratado Harmonie Lehre do Schoenberg, mas a intenção dele não era exatamente colocar este tratado em texto, vamos dizer, porque ele tinha traduzido extensamente até boa parte de 2 outros tratados sobre contraponto e um sobre harmonia, já do alemão, né? Ele era um germanista, é preciso lembrar isso, ou seja, ele estava tentando, na verdade, trazer o germanismo para dentro da educação do conservatório, que é realmente um daqueles pontos que eu estava situando, né? Mudar o processo francês de educação, que era o nosso principal, e talvez trabalhar um pouco mais sobre a ideia de que a estruturação do pensamento musical, de um ponto de vista da escola austro-alemã, é que fazia o significado da música modificar. E é por isso que ele começou a mexer no Schoenberg, mas ele desistiu logo, por 2 razões. Primeiro, que ele entrou em conflito com a direção do conservatório, especialmente um conflito ligado a processos ideológicos. Ele era, como germanista, né, ele não admitia determinados tipos de coisas. E a outra coisa que ele saiu do conservatório também por um cansaço em relação à não atribuição de aulas que ele precisava ter, né? Ele era principalmente professor de órgão no conservatório, né? Ele era um grande organista e a gente esquece desse detalhe. De fato, ele incentivou muitos alunos. Essa história da publicação do Villa-Lobos, que foram 4 peças que ele indicou para a edição, o Villa-Lobos jamais agradeceu ele e deve ter ficado bastante arrependido, por isso que depois ele faz aquela declaração que não existiria sem o Nepomuceno. A gente sabe que o Villa-Lobos era um sujeito, né? Mas, de qualquer maneira, ele não tinha interesses, ele tinha vontades, né? Ele achava as coisas, ele percebia a importância e ele trabalhava por elas, que é o problema e a questão da música em português. Isso, sim, não tem dúvida, ele é realmente um batalhador por isso, né? Ana, quer falar um pouquinho sobre essas características do Nepomuceno, assim? Bom, eu já falei, de certa forma, na minha exposição, digamos, né, dessa grande não só curiosidade, esse interesse que ele tinha, não só pela música tradicional, porque isso a gente acaba não falando, que tinha, por exemplo, aonde estarão as 80 cantigas e danças que ele respondeu? Eu juro para vocês que eu estou procurando, mas até agora não achei, né?
ele tinha a ideia dele trazer um compositor popular para se apresentar no conservatório. Hoje isso é uma coisa comum. Nós vamos ter aí, nós temos compositores populares se apresentando no teatro municipal, mas naquela época era um escândalo, né? Enfim, além disso, ele era muito curioso, ele realmente estava muito preocupado com vários tipos de técnicas de composição e mesmo a gente tem que pensar o seguinte: o Nepomuceno, ele foi de certa forma, a sua maneira, ele era um revolucionário. Ele não conseguiu a bolsa para a bolsa que era dada normalmente pelo Império ainda, né? Foi pelo fato de ele ter sido republicano e abolicionista. Isso é importantíssimo dizer, né? Então, isso faz parte, eu acho, do ser Nepomuceno. Faz parte do ser Nepomuceno. Ele realmente era uma pessoa que estava querendo... Ele estava interessado no novo. Ele não era, digamos, uma pessoa de grande ruptura, aquilo que eu falei antes. Não é isso. Mesmo porque ele é um compositor eclético, ele se interessou por tanta coisa no tempo dele, né? E nesse momento, enfim, na passagem do 19 para o 20, ele é fundamental. Eu acho assim, eu sempre falo da personalidade dele. Eu devo confessar uma coisa: quando eu era menina, eu estava começando a estudar canto com a professora Dona Madalena Leves, que era muito ligada à família do Nepomuceno. E uma vez, estando no Rio de Janeiro, ela me levou à casa da filha dele, Sigrid. E assim eu conheci, em Santa Teresa. E assim eu conheci, de certa forma, esse ambiente da família. Ela era casada com um pintor, né? Enfim, e era mãe do musicólogo, depois do Sérgio, né? Como você novo em Correia, né? E eu não sei, eu acho assim, eu senti nessas visitas que eu fiz a essa casa e a essa família, que havia realmente uma vontade, digamos, de se falar, não se olhava para trás, né? Era uma coisa muito do olhar para frente. Eu sentia muito isso. E talvez isso também me interessou muito, porque, como alguns sabem, eu também trabalho muito com música contemporânea. Então, são coisas que, de certa forma, vieram, no meu caso, vieram a se encaixar, né? E é isso, basicamente. Agora, para falar da personalidade dele, eu recomendo realmente o livro do Avelino Romero, que fala, ele realmente, Avelino Romero Pereira, ele vai fundo nessa história da personalidade do Nepomuceno. E é isso. Agora, nós dois somos pesquisadores, aquele e eu, mas nós somos artistas, né? Então a gente gosta de repente, pôr na voz e no teclado aquilo que a gente estudou, mas aquilo que a gente sente também na música escrita. Não sei se isso faz sentido, né? Eu não quero ser só uma pesquisadora, claro. Né? Não sou. Eu também não quero ser só uma cantora, que daí também eu acho muito chato. Eu acho que teria que ser uma coisa complementar, digamos, para a gente poder entender melhor como talvez isso fosse cantado, o problema de como seria pronunciado. Desculpe, Camila, eu estou entrando mas como pronunciar esse português desse período, né? Como a importância dos R's, e não dos R's, né? Porque isso mesmo na França, isso é uma coisa que vem da França. Só na época de Ravel
para frente é que se pronuncia o R gutural, senão é o R rolado que se pronunciava em Fauré, em todos esses compositores, mesmo em Debussy, né? Então, não sei, é uma coisa que tudo isto são detalhes que a gente discutiu muito, Aquile e eu, nós lemos muito, e isso faz sentido, porque o tipo de pronúncia de uma língua, ele representa, eu acho, muito como você vai interpretar essa canção. Estou errada aqui? Não está. E justamente o que está acontecendo hoje em dia, cada vez mais, é esse tipo de estudo, né? E tanto é que foi fundado mais ou menos recentemente, eu participo disso, o estudo do português brasileiro cantado. Houve uma motivação a partir do famoso Congresso de 43, que o Mário de Andrade dirigiu, e que a gente já hoje em dia percebe o quanto falho ele foi, por razões óbvias de ideologia de canto, escola italiana, etc. Hoje, então, essa ideia de escola tendo caído e não se tendo a ideia de que existe uma escola de canto brasileiro ou que seja algo parecido, mas se focou especificamente na fala, ou seja, na maneira da emissão do português brasileiro, diferenciado do português que hoje se chama português europeu, né? Seria de Portugal, ou mesmo de outros lugares onde se fala português. Mas eu queria falar também que o Nepomuceno, você falou que ele era uma espécie de revolucionário, eu concordo 100% com isso, porque ele não era um modernista no sentido de ser revolucionário, de quebrar as janelas e de xingar as outras pessoas. Não era. Por exemplo, o Oswald. Mas o próprio Oswald e alguns outros, como Ronald Carvalho, que eu conheci em alguns textos, diziam o seguinte: o Nepomuceno levou o Catulo da Paixão Cearense para se apresentar no Catete, para se apresentar enquanto músico. Ele não levou o músico, ele levou a música popular ao violão. E a ideia é que o violão, naquele momento, era representativo social do vagabundo, do outcast. E aí o Nepomuceno não tinha isso como imagem, ele só tinha como linguagem, o que ele queria modificar. E essa é uma renovação, de fato, de um revolucionário. Muito simples. Fala, pega o Catulo e põe lá dentro, deixa ele tocar. As pessoas ouviam o Catulo do Paixão Cearense tocando em todo lugar, na rua, nas festas, e foram ouvindo junto com o presidente, junto com com a alta elite, né, com os burgueses. Esse tipo de revolução é que o Nepomuceno... E isso não só nesse momento, em outros momentos, como, por exemplo, dentro do conservatório, ou em outros momentos do ponto de vista, inclusive, da sua manifestação, alguns depoimentos que ele fez para as revistas, para o próprio jornal, que mostram a cabeça do Nepomuceno, como você disse muito bem, olhando para frente, né? Usando o passado, mas olhando para frente, porque, por exemplo, ele editou e revisou a obra do José Maurício. Exatamente. Mas ele não fez isso à toa. Não foi simplesmente para dizer, porque vamos fazer um trabalho. Não, ele estava vendo o José Maurício com os olhos do final do século XIX, fazendo o que nós estamos fazendo hoje, olhando a importância daquele autor naquele tempo, né? Não revisando. Então, o que está acontecendo hoje é uma revisão do processo musical e do Nepomuceno dentro da sua obra, mas é um revisionismo, que foi o que fez o modernista. Ele fez um revisionismo, que é uma ideia mais ou menos soviética de como é que você refaz as coisas segundo uma ideologia. O Nepomuceno tem uma grande importância nesse ponto de vista. Eu acho que você tem toda a razão, Ana. Muito, muito certo isso. Nós estamos já encaminhando para o final, mas eu vou... vou só alguns comentários aqui. O Marcelo Conte fala também que a professora Marta Herr foi uma grande defensora da discussão da pronúncia do português brasileiro. Ele pergunta se o Nepomuceno também escrevia para coro. Sim. A Rosana Lancelotti diz que a Ana é muito mais do que uma grande cantora. Vocês podiam só falar, então, dessa produção para coro e aí... Bom, eu vou agradecer a Rosana e ao Conte e a todos que fizeram elogios. Agradeço a você, Camila, agradeço novamente a Revista Concerto, agradeço, enfim, essa oportunidade que vocês têm dado, Nelson, Cornélia, na divulgação da música, enfim, de concerto brasileira, né? E
enfim, basicamente é isso. Eu passo agora a palavra ao Achille, né? Porque eu queria lembrar só uma coisa, que eu só queria dizer uma coisa, que esse CD, com um livreto muito elaborado que nós estamos lançando, ele só foi possível, obrigada, ele só foi possível graças à contribuição, não de dinheiro, entende? Não é um problema de patrocínio, porque nós não tivemos. Foi uma contribuição de amigos que normalmente trabalham conosco em outros CDs, livros que nós fizemos. Então, eu falo do Gato, eu falo do Eduardo Campos, designer, né? Falo de vários amigos, Antônio Carlos Abdala, que me ajudou muito em buscar, enfim, escolher as imagens, e tem outras pessoas que foram, que normalmente trabalham com a gente, que fizeram de uma forma, digamos, que tornava possível, em termos econômicos, de poder a gente chegar a esse resultado. Claro que não vai ser sempre assim, mas a gente espera que isso seja uma forma de mostrar que, nesse momento, a gente precisava fazer alguma coisa, não deixar passar em branco um momento tão difícil como esse. Achille, é para você. Obrigado, Ana. Antes de eu encerrar, eu vou dizer para a Camila, ele escreveu, sim, para coro, muito pouco para coro solo, para coro a capela, mas bastante inserido o coro em obras corais sinfônicas, né? Obviamente dentro da ópera também. Mas o coro a capela, inclusive, é uma obra muito desconhecida, muito pouco feita, né? Grande parte dela, eu não tenho certeza disso, eu não vou afirmar porque, de fato, não mexi com isso, mas uma boa parte dela ainda está em manuscrito, ainda está para ser revisado e editado na biblioteca que tem o nome dele, no Rio de Janeiro, do Conservatório, hoje escola da UFRJ, né? Biblioteca Bertone Nepomuceno. Então eu faço os mesmos agradecimentos, faço coro aos agradecimentos da Ana, a revista Concerto, a Camila, e ao Nelson, a Cordélia, e a todos que aqui estiveram, que nos ouviram, e a todos que trabalharam junto ao CD, e que, enfim, tem essa preocupação, esse interesse, esse amor e esse gosto pela música brasileira, canção de câmara brasileira, e pelo grande Alberto Nepomuceno. Agradeço muito. E, claro, Ana, agradeço muito a você sempre. Não, nós já temos uma fraternidade aí. Nós temos uma espécie de sociedade não secreta. Exato. O Éder Francisco diz parabéns, Ana e Achille, pelo lindo trabalho e conhecimento aqui compartilhado. Rosemary Éder. Afonso Rodrigues, nós agradecemos por esse privilégio, admiração e gratidão, Ana e Achille. Queremos mais. Eu também agradeço muito a vocês, a essa aula, né? Foram muitos ensinamentos de dois grandes pesquisadores e dois grandes artistas também. Então, agora que a gente já ouviu vocês falarem e ouviu um pouco do disco, é hora da gente conhecer esse disco todo, né? Bastante. E espero que todo mundo que acompanhou essa nossa conversa, então, vá atrás do disco e ouça esse disco, que é uma preciosidade. Agradeço a Ana e ao Achille e muito boa tarde a todos, um bom sábado e obrigada a todos. Até a próxima.